Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa segunda aula sobre mutações e o processo evolutivo. Nessa aula em especial enfocaremos aí as mutações cromossômicas, tá? Somente para conceituar aí novamente o que nós vimos na primeira parte da nossa aula, as mutações elas são basicamente alterações aí ou modificações aleatórias, isto é, vai acontecer ao acaso, não tem como nós prevemos, que podem ocorrer a nível gênico, isto é, quando vai acontecer no gene individualmente, ou acontece aí a nível cromossômico, tá? Havíamos descrito aí na primeira parte da nossa aula sobre mutações, as mutações gênicas que são aquelas que vão alterar basicamente a estrutura do DNA. Hoje, em especial, comentaremos aqui sobre as mutações cromossômicas, que nada mais são aí do que mutações que acontecem em segmentos dos cromossomos, que podem ser aí a parte de mutações cromossômicas estruturais, ou que modificam aí a quantidade de cromossomos, que no caso seriam as mutações cromossômicas numéricas, beleza? Havíamos também descrito anteriormente os agentes mutagênicos aí que podem ocasionar os efeitos aí sobre o DNA. A destacar-se valia-se pontuar os agentes físicos, né? Alguns tipos de radiações, por exemplo, raio-x, radiação alfa, beta, gama e até mesmo a própria radiação ultravioleta são elementos aí físicos que podem ocasionar processos mutacionais no nosso DNA. Por fim, vale pontuar aqui que também se tem agentes químicos que vão aumentar a probabilidade aí de ocorrência de mutações. Então, os exemplos clássicos, coxicina, gás mostarda, alguns sais metais radioativos, alcatrão, benzeno, benzopriene e por aí vai. E por fim, nós temos aqui alguns agentes também biológicos que podem ocasionar eventos mutacionais no nosso DNA. Então, possivelmente, algumas infecções aí por vírus ocasionam isso. Então, os exemplos mais clássicos que vocês possam encontrar eventualmente nas provas são infecção por HPV, por Helicobacter, HIV, CMV e por aí vai, certo? É importante saber isso aí de maneira bem simplória para que vocês consigam ter muito bem definido na mente de vocês o que é uma mutação e perceberem que ela pode ter elementos que já são intrínsecos da pessoa, então acontece ao acaso já naturalmente. Todavia, nós já temos um sistema de reparo do DNA. Todavia, pode acontecer aí de forma induzida, tá bom? Então, teremos aqui mutações que podem ser denominadas como espontâneas e mutações induzidas. Beleza? A nossa aula aqui ela vai se centrar basicamente nas anomalias cromossômicas, né? Que são aquelas que vão alterar ou segmentos de DNA não, perdão, dos cromossomos, ou vão modificar a quantidade aí de cromossomos. Beleza? E basicamente nós classificamos as anomalias cromossômicas em três grandes grupos. Nós temos aqui as aneuplodias, temos as poliplodias e por fim as anomalias estruturais. As aneuplodias, elas conceitualmente nada mais são do que alterações aí que vão ocorrer com acréscimo ou diminuição de cromossomos, tá bom? E os casos mais clássicos que nós encontramos aqui são as trissomias, as monossomias e, por fim, as teratossomias. E vale se destacar também as nulissomias, tá bom? Sendo que a nulissomia ela acaba sendo inviável aqui na espécie humana, sempre levando à morte. Tranquilo? Temos aqui as poliplodias que acontecem geralmente em plantas, tranquilo? E por fim temos aqui as anomalias estruturais que também são denominadas como euploidias, né? Então temos aqui o caso de deleção, duplicação, inversão, translocação e por aí vai. Tranquilo? Como havia comentado com vocês, as euploidias aí são ocasiões na qual você tem alteração de todo o teor do genoma. Geralmente não acontece aqui na espécie humana. Então você vai ter organismos diploides, você pode ter organismos haploides, triploides, tetraploides e etc. Um aspecto bacana a comentar-se aqui é que é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, aí um organismo que ele é diploide, certo? E sofreu um processo mutacional que vai mudar todo o teor do seu genoma. Então, esse organismo aí que eventualmente for diploide, os mutantes com euploidia, eles podem ser triploides, tetraploides, hexaploides e por aí vai.
Valores acima de 2N são genericamente designados como poliploidias, tá? O que acontece aí basicamente em plantas. Ah, outro aspecto importante a destacar-se é que as euploidias elas são comuns em plantas e constituem uma forma de especiação aí que ocorre em decorrência de isolamento geográfico, tá bom? E a gente vai ver mais adiante que isso aqui nós denominamos como especiação simpátrica. A poliploidia ela pode acontecer naturalmente, mas também pode ser induzida com aplicação de substâncias como a vilboblastina, a colchicina, que impede a formação do fuso mitótico e dessa maneira os gametos vão receber toda a carga genética da célula diploide e não apenas a metade aí, como comumente se esperaria, tá bom? E quando esses gametos aí forem formar um novo zigoto, a sua carga cromossômica, por consequência, acaba sendo aí aumentada. Em contrapartida, as aneuploidias são justamente aí, alterações cromossômicas que vão alterar o número de cromossomo do cariótipo, tá bom? E decorre aí ou do acréscimo ou da diminuição de cromossomos. Como eu comentei para vocês, os casos mais comuns aí são a trissomia, a tetrassomia e a monossomia. Sendo que, em especial, a nulissomia aí acaba sendo inviável para a espécie humana e vai ocasionar a morte, certo? Vamos lá dar uma olhadinha aqui sobre as aneuploidias. Nós já vimos comentários aqui em outros momentos, mas é sempre bom a gente dar uma revisadinha. Temos aqui a trissomia do cromossomo 21, ou também aí denominado como mongolismo, que vai caracterizar a síndrome de Down, certo? O que acontece aqui? Ó, um indivíduo normal, ele teria uma carga cromossômica igual a 46 cromossomos, certo? Sendo 45 autossômicos e um par de cromossomos sexuais, XY ou XX. Todavia, na trissomia do 21, o que acontece? Acontece um evento aqui de um erro na distribuição dos cromossomos aí durante a formação dos gametas, seja ele espermatozoide ou os ovócitos. Geralmente está atrelado aí com o aumento da idade e também pode estar atrelado com aumento a altas taxas de radiação, uso de drogas alucinógenas, por exemplo, LSD, heroína, êxtase e por aí vai. Basicamente, acontece aqui uma não disjunção cromossômica e, consequentemente, isso daqui ocasiona aí um aumento de um par, de um cromossomo a mais aqui no par 21, certo? E aí você vai ter um indivíduo com síndrome de Down, que nada mais é do que uma anormalidade cromossômica mais comum, tá? Ela ocorre aí aproximadamente um caso a cada 800 nascimentos e trata-se aí da trissomia do 21, como nós já havíamos comentado em outro momento. Basicamente aqui não há alteração nos cromossomos sexuais, certo? Então, de maneira bem simplificada, vale se destacar, por exemplo, que a síndrome de Down ela vai afetar tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino. Só os portadores do sexo feminino possuem a cromatina sexual, certo? Os portadores eles vão apresentar um certo grau de deficiência mental, que pode ser variável, e é comum a ocorrência de problemas cardiovasculares, ocorrência de morte na infância ou na idade adulta. E a incidência dessa síndrome é aumentar de acordo aí com a idade da mãe. Quanto mais tarde a mãe engravidar, maiores são as chances aí de nascimento com bebês com síndrome de Down. Beleza? Temos aqui a síndrome de Klinefelter, acontece somente em homens, certo? E basicamente a síndrome de Klinefelter, ela é basicamente quando um indivíduo aí tem um cromossomo X a mais e vai apresentar uma cromatina sexual, certo? A produção de hormônios aí é reduzida devido ao pequeno desenvolvimento dos testículos e os indivíduos afetados são estéreis e podem desenvolver seios, o que a gente chama aí de ginecomastia. Então, o quadro clínico característico aqui é o seguinte: você vai ter ginecomastia, que é desenvolvimento de mamas, alagamento do quadril, voz aguda. Geralmente, apresenta-se aí um retardo mental, pode ser de leve a moderado, a esterilidade em decorrência da atrofia dos testículos, e apresenta-se aqui cromatina sexual presente nas células, certo? Temos aqui a síndrome de Turner. A síndrome de Turner ela é classificada aí basicamente como uma síndrome na qual você tem aí uma aberração que acaba determinando no indivíduo do sexo feminino e você possui um cromossomo X a menos. Então vocês percebem logo de cara que está tendo aqui um cromossomo X a menos, beleza? Basicamente, mulheres
Com a síndrome de Turner, elas apresentam uma baixa estatura, obesidade, pescoço alagado, muitos pelos no corpo, pode apresentar um certo grau de retardo mental, esterilidade, pois apresenta aí óvulos atrofiados, e não apresentam cromatina sexual nas suas células. Beleza? Temos aqui a síndrome do duplo Y, acontece somente em homens, então tem aqui o cariótipo, certo? Basicamente, os homens são fenotipicamente normais, mas acontece aí um ligeiro crescimento acelerado na infância, os homens apresentam uma estatura muito elevada, tem uma hiperatividade e pode ocasionar aí crises de fúrias, tá? Pode apresentar bastante acne facial durante a adolescência, a taxa de testosterona aumenta em decorrência de ter um Y a mais, certo? Que acaba sendo um fator contribuinte para a inclinação antissocial e aumento de agressividade, certo? E aí, inclusive, tem até um dado aqui que fala que criminosos e doentes mentais apresentam aí uma frequência que acaba chegando a 3% do duplo Y, certo? Temos aí a síndrome do triplo X, que é a superfêmea. Acontece aqui somente em mulheres. As mulheres vão apresentar uma estatura geralmente acima da média, apresentam genitálias e mamas subdesenvolvidas, apresentam certo grau de retardo mental e uma puberdade aí precoce, certo? De maneira bem simplificada, isso daqui significa a presença de um cromossomo X a mais e a existência de duas cromatinas sexuais, tá? A pessoa vai apresentar aí o desenvolvimento normal, com um ciclo menstrual irregular e inteligência considerada sempre abaixo da média, tá? Mas a mulher é fértil. Por fim, temos aqui o caso das anomalias cromossômicas estruturais, que vai ser as euploidias. Como eu comentei anteriormente, as euploidias aí vão modificar valores inteiros da ploidia, e aí você vai ter indivíduos que podem ser triploides, tetraploides, hexaploides e por aí vai. Mas como que acontece esse rolê? Basicamente, nós temos aí uma ou mais bases de base são retiradas do DNA e, consequentemente, há aí perdas de genes, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a deleção é aquele momento que você perde uma parte aí. Então, por exemplo, nessa figura anterior aqui, se vocês perceberem, houve, ó, a deleção do braço P, aqui, dessa parte chazinha aqui, e, consequentemente, quando você tem uma deleção, ocasionalmente você vai ter aí perda de genes, tá bom? Um aspecto bastante interessante a comentar-se é que temos aqui uma síndrome chamada síndrome do miado do gato, que nada mais é do que a deleção do braço P do cromossomo 5, que é chamada aí de cri do chá. A incidência dela é baixa, tá? É mais ou menos 1 para cada 5 mil recém-nascidos. E basicamente a criança que é acometida aí pela cri do chá, ela vai apresentar baixo peso ao nascer, hipotenia, choro fraco semelhante ao miado de gato, microcefalia, uma face mais arredondada, apresenta estrabismo, uma cardiopatia congênita e, por fim, apresenta aqui a prega palpar única, certo? E é um exemplo clássico de deleção. Então aqui, ó, você tem o cromossomo 5 e você acaba tendo a deleção do braço P do cromossomo 5, beleza? Então aqui, a deleção é basicamente isso. Temos também um processo que nós denominamos como duplicação. Basicamente, você duplica aí uma parte do cromossomo e, consequentemente, isso ocasiona aí uma dupla leitura. Tem aqui um cromossomo normal, todavia houve aqui uma duplicação do D, certo? E, consequentemente, isso aí altera todo o quadro de leitura. Nós temos também aqui um evento que nós denominamos como inversão, que basicamente é a quebra de um pedaço do cromossomo que se solda aí invertido. Ou seja, ó, você quebra aqui e, consequentemente, ó, você tem uma inversão e você cola, certo? E aí nós temos dois tipos de inversões. Uma que nós denominamos como inversão paracêntrica e uma que nós denominamos como inversão pericêntrica. O que vai distinguir uma da outra? A paracêntrica, basicamente, ela não envolve o centrômero, tá bom? Que é aquela constrição que divide o cromossomo aí entre braço pequeno e braço curto. Então, a paracêntrica, no geral, ela vai acontecer aqui nas extremidades, tal.
E a inversão pericêntrica, ela já envolve uma região próxima ao centrômero. Então, você tem inversão aqui, próximo do centrômero. Tranquilo? E por fim, temos aí troca de pedaços entre os cromossomos não homólogos, certo? Que nós chamamos de translocação. Então, basicamente, você vai trocar pedaços aqui entre os cromossomos, certo? E por fim, a ideia central dessa aula é bem simplificada, é vocês entenderem aqui um macroscópico do rolê. Basicamente, as aneuploidias, como eu falei aí, elas vão alterar o número de cromossomos, acrescentando ou diminuindo, e as euploidias elas vão modificar o valor inteiro de ploidia. Tranquilo? Por fim, muito obrigado, um beijão e até a nossa próxima aula, certo? Um detalhe bacana que eu gostaria de destacar aqui, em especial, ainda falta falar disso, é que as aneuploidias elas não têm causa aí, tem como causa a formação de gametas anormais, tá? E acontece basicamente devido a erros na meiose. O problema comum reside na não disjunção, ou seja, na não separação das cromátides na meiose 2, e com isso podem ser formados aí gametas com cromossomo a mais, certo? Ou com cromossomos a menos. Caso o gameta normal, que apresenta aí um número a mais, seja fecundado por um gameta normal, teremos um descendente aí 2N mais 1, que é um portador de trissomia. E no caso de ocorrer da união de um gameta anormal com um cromossomo a menos com um indivíduo normal, será gerado um descendente com monossomia. Tranquilo? Essa parte eu sei que parece que ficou muito jogada, muito rápida, mas eu não vou me estender muito porque nós já vimos discorrido sobre isso lá na nossa nona aula, quando eu comentei de núcleo e mutações cromossômicas, tá bom? Isso aqui é somente um remember para ficar mais fácil aí para vocês conseguirem fazer os exercícios. Beleza? Muito obrigado, um beijão e até a nossa próxima aula.